Olá, tudo bem? Hoje de manhã eu postei aí uma foto mostrando aqui na Clínica Integrada da Unesp Araraquara como é que a gente instrui os nossos alunos e incentiva eles a documentarem os seus casos. Quando a gente pede para um clínico fotografar, isso ajuda muito na sua prática clínica, seja para criar fotografias de antes e depois, para ele poder mostrar para os pacientes resultados dos seus tratamentos, seja para ele poder instruir o paciente quanto às vezes a uma escovação, quando ele fotografa uma coloração de placa, seja muitas vezes para mostrar algo equivalente a um diagnóstico, quando ele diz, olha, você tem aí uma patologia que é esta, veja no portfólio aqui meu de foto, vou te mostrar patologias similares e possíveis tratamentos. Seja até mesmo para uma inferência durante um exame clínico, quando, por exemplo, você pode dizer para o paciente, você tem uma língua dentada, você tem uma linha alba, o que pode estar indicando aí um hábito parafuncional, e aí você fotografa e mostra para ele, para que ele veja a imagem e diga, poxa vida, nunca tinha reparado nisso. A imagem ela tem um poder muito forte, a gente sabe que uma imagem muitas vezes vale muito mais do que 1000 palavras. Agora, quando a gente fala em fotografia, o dentista ele tem muito a preocupação de ter uma boa tomada fotográfica, porque isso influenciará no seu trabalho. Muitas vezes o dentista tem a possibilidade de buscar ou adquirir maquinários profissionais ou semiprofissionais, mas ele às vezes não tem a vontade ou o hábito de querer treinar o uso de uma técnica fotográfica nesse processo. Claro que quando a gente fala de técnicas fotográficas com equipamentos profissionais ou semiprofissionais, existe uma curva de aprendizado. Você precisa saber, às vezes, parâmetros como ISO, como, por exemplo, número de abertura de diafragma, velocidade do obturador, potência de flash, métodos de medição. Então, todos esses fatores demandam tempo. E nem todos os dentistas, às vezes, querem participar desse processo. Mas muitos dentistas querem a praticidade do processo. Esse é um termo que muitas vezes a gente escuta, que é o termo eu quero enquadrar e disparar. Né? Existe esse termo também em inglês, que é um termo que invoca a ideia de que ele quer praticidade, ele não quer ter, como alguns, eu gosto bastante de fotografia, mas isso é algo meu. Nem todos os dentistas têm essa habilidade ou esse gosto, às vezes não querem, mas ele quer fotografar. Qual é a sugestão? Smile-Light MDP é uma sugestão. Por quê? Porque quando a gente fala de fotografia, a etimologia da palavra fotografia, quando você divide os radicais em fotos e grafos, fotografia significa grafos, escrita, fotos, luz, escrever com a luz. E o que os nossos celulares muitas vezes não têm? Uma boa qualidade de luz. O nosso ambiente odontológico às vezes não tem essa boa qualidade de luz. Um Smile-Light MDP, ele promove uma qualidade de luz correta para uma boa fotografia. E essa qualidade de luz melhora consideravelmente os resultados. Alguns detalhes. Hoje, as linhas de celulares da Samsung e da Apple, especialmente os celulares lançados de 2017 para frente, são celulares já de uma ótima qualidade fotográfica. Se eu tiver uma luz correta, eu consigo fazer bons registros fotográficos. E esses registros, eles vão te dar algumas praticidades quando feitos por celular. Se eu for comparar qualidade de duas imagens, uma de celular versus uma de câmera fotográfica, não é essa a categoria de comparação, porque aqui nós não estamos falando desse tipo de peso, nós estamos falando da possibilidade de o clínico ter um portfólio adequado ao leigo, para que o leigo possa olhar e entender através de uma imagem, mas nada que mostre como a minha imagem é melhor que a sua, ou que é melhor que a do fulano, não é isso. A ideia de uma fotografia com celular é a praticidade, a conectividade, porque eu posso mostrar para o paciente de imediato. A técnica é mais simples, eu posso mandar ao mesmo tempo já para um WhatsApp, para um número cadastrado, eu posso postar isso numa mídia social quando eu acho que isso influencia no marketing pessoal. Posso muitas vezes também acessar isso de qualquer lugar, porque quando eu tenho essas imagens tiradas num celular em um serviço de nuvem, por exemplo, na minha visão, um dos melhores serviços, o Google Fotos, armazenamento ilimitado, sem custo, e eu posso acessar isso de qualquer máquina, podendo ter isso na palma da minha mão, podendo ter isso numa sala, que estou na minha sala aqui na Unesp, posso acessar isso aqui, posso acessar isso de qualquer lugar. Então, há uma praticidade. Muitas vezes as pessoas me questionam, eu tenho a máquina profissional, fiz um curso, depois não treinei, ela está parada, mas eu sinto falta de uma boa documentação. Muitas vezes essas pessoas se beneficiariam mais com a documentação via celular feita de maneira adequada. Então, é uma dica, ok? Se você sente essa necessidade, eu tenho percebido que muitos ortodontistas, muitos consultórios de ortodontia acham fantástico o aparelho porque
fácil, leve, prático, documenta-se todos os casos. O padrão ali não é um padrão artístico, está se explorando um padrão documentacional. E esse portfólio já fica ali no celular, já fica direto com sincronização com a nuvem, quando você opta pelo serviço do Google Fotos. E esse serviço sincronizado permite com que vários usuários acessem esses casos. E aí você consegue relembrar o que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu tenho 10 pacientes, o dentista pode olhar deitado na cama de casa, olhando o seu celular, como a gente faz muitas vezes, olhando ali o seu celular, ele pode buscar ali o que ele fez na sessão passada e já relembrar o que ele vai fazer na sessão futura. Portanto, quando nós falamos de fotografia odontológica com celular, estamos falando de praticidade. E para isso o Smilite MDP é um equipamento muito interessante. Você vai ter aí, eu vou postar na sequência, fotos que foram feitas para exemplificar aos alunos os diferentes filtros, as diferentes tomadas fotográficas, para que você possa julgar se são fotos pertinentes para te ajudar numa comunicação com o seu paciente, em um planejamento melhor do seu caso e para que você tenha um portfólio ao qual eu incentivo que você faça na sua clínica, porque isso vai melhorar muito a tua relação de informação para o seu paciente. Um forte abraço e até a próxima dica. Fiquem todos com Deus.